Dani, vamos falar para quem tá lá do outro lado, vendo a gente, o que é constelação familiar, resumindo? Ótimo. É uma técnica terapêutica desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, né? Que ele desenvolveu, você não vai acreditar em que ano que ele começou o estudo. No ano que eu nasci, 1973. Nossa. E aí ele desenvolveu em cima do quê? Que existem 3 leis. Que se você obedecer essas 3 leis, você tem a fluidez na sua vida. A primeira dela é a lei da ordem. Quem veio antes está acima de nós. Sim. E quando a gente desrespeita isso, né? Por exemplo, a pessoa que veio antes da gente, que fazia a terapia daquele jeito, se não fosse ela, a gente não ia aprender daquele jeito. A gente criou o nosso. Isso. Então a gente precisa ser grato ao que veio antes. A outra é pertencimento, né? Hoje, pelas redes, as pessoas ficam sabendo que são excluídas e é horrível. O pessoal faz um casamento, uma festa e não te convida. É horrível. Excluída, cancelado, né? É tudo. Dói pra caramba. Dói. Né? Mas faz parte da vida Exclusão. também, não é? A pessoa tem que entender que é assim. Sim. E vida que segue. Não, e tem mais. Será que essa pessoa estava presente na vida daquela pessoa? Exato. Gente, Eu também falo vamos isso. combinar, né? Festa hoje é cara, viu? Você vai fazer uma festinha. É verdade. Pô, você vai colocar 50, 100 pessoas ali, você paga uma fortuna. Às vezes a pessoa não te convida porque realmente não dá, não tem condições. Às vezes, que nem eu fiz a festa do meu filho agora recentemente, né? Sim. De 5 anos. A precedência é dos amiguinhos da escola, que é com quem É ele isso tem que eles contato. querem. Entendeu? Exatamente. Então você chama os amiguinhos que vão trazer o pai, vem a mãe, vem os irmãozinhos. Sobra um lugar, uma quantidade de lugares mínimo, precisa trazer as pessoas. Para quem que eu vou dar atenção? Para quem é meu amigo? Não. É para quem ele tem contato. Claro, Para quem ele aqui em gosta, casa para quem também ele é a se mesma diverte, para coisa. quem ele brinca. É a mesma Então, coisa. quem não foi convidado, sinto muito, seja mais presente na vida do meu filho, que então, será no próximo ano. Não é? Não, porque eles querem os amiguinhos. É. Mas voltando... E daí a tem terceira? A terceira é a do equilíbrio, que essa eu acredito ser a mais importante. É o dar e receber. Aham. Por isso que depois nós vamos marcar, porque você vai no canal Daniela Pires Consteladora. Que maravilhoso, eu irei. Eu quero fazer uma série de lives em relação aos 20 mil inscritos que eu tô prestes a conseguir. Legal. E aí muda a maneira que o YouTube nos vê também, Sim. esses 20 mil. Então, é o equilíbrio, né? Tudo que tem equilíbrio, Clau, as coisas fluem. Então, quando não tem equilíbrio, parte para o outro lado, para traição, que é muito triste. Então, tem muitos casos que uma pessoa só trabalha, a outra fica em casa. Sim. E ela se sente diminuída. Ela, para se sentir igual, ela vai trair. Chamar atenção de alguma maneira, né? Para ser percebida. Mesmo, mas também você não pode se bloquear de repente você está ganhando mais que o companheiro. Uhum. Então, o que você pode fazer? Dê funções para o companheiro se sentir útil. Uhum. Eu acho que isso traz o equilíbrio. Sim, Né? sim. Agora, a questão da ancestralidade que tem a ver com a constelação. Nós carregamos, isso é muito importante, a história de todo mundo que veio antes da gente. Uhum. A história boa e a história ruim. E a história ruim ressoa na nossa vida. Então, se um ancestral seu, por exemplo... Qual que é a sua ancestralidade, Clau? Eu sou descendente de espanhóis com alemães. E aí eu fiz meu mapeamento genético, né? Aí eu tenho 46% realmente que é ibérico, então é a descendência espanhola. E aí o resto é tudo espalhado. Mas uma coisa que me surpreendeu é que eu tenho 16% do meu DNA, do meu gen, Aí quero da fazer minha isso memória aí. genética, vindo da Serra Leoa. Você acredita? Interessantíssimo. Muito doido. É bastante, 16%. E é bastante. Né? Eu quero fazer isso aí. Porque o que eu conheço é espanhol com português. Isso. E no meu caso, italiano e... Italiano tem uma parte, mas suíço e alemão. Uhum. Só que o pessoal da Suíça e da Alemanha, que era minha avó, que inclusive eu te falei, eu vou lançar o livro no dia do aniversário dela, para honrá-la, é uma ligação de coração. Uhum. Então, quando eu fui para a Alemanha, para a Suíça, aquilo ali mexia Se comigo. encontrou? Mexia comigo. Que loucura, né? A gente tem essa coisa, né? Essa ligação com os E lugares. cada uma daquelas histórias ressoa na nossa vida. Então, o que acontece? Que nem o caso do rapaz. Ele se permitia ser escravizado numa época que não existe escravidão. Uhum.
Porque ele honrava os ancestrais escravos. Então, o que nós fizemos? Cortamos e trouxemos a energia da mamãe África. Daí ele se conectou e agora ele é visto e agora ele ganha dinheiro. Independente se ele é negro, branco, porque não existe isso. Não existe isso. Sim, sim. E como também uma coisa que não existe, que eu gosto muito de falar, é a questão da orientação sexual, porque eu atendo muito público LGBT. E vem muita tristeza. Então, por exemplo, todas as memórias, isso é interessante de falar, Cláudio, tudo que você vive, de quando você nasceu até hoje, tudo que é negativo está armazenado no seu inconsciente como trauma, que ressoa no seu corpo como uma marca. Olha que loucura. Muito. E ele tinha uma timidez enorme, ele me contratou para trabalhar. E ele sofreu muita violência doméstica quando era infância, que ele é de Pernambuco. Porque diziam que ele tinha que ser um cabra macho, não sei o quê. Nossa. E o que a gente queria trabalhar? Com que a família aceitasse o companheiro dele. E graças a Deus, estão super bem. Que bom. Então, olhar para essas memórias com respeito e olhar com amor. E a gente, com a constelação, desarma a memória. E você lembra do De Volta para o Futuro? É isso aí. A gente vai trazer ele para o presente com outro olhar. E aquele problema que ele tinha não vai mais existir. Não é lindo isso? Exato. É muito mágico, né? Eu gosto muito de constelação, já constelei algumas vezes. Mas eu vou te constelar, Eu quero que você me constele. Eu adoro constelar, já fui representante, já constelei mesmo, casos meus. Acho muito mágico e super... como é que eu vou dizer? Funciona. Né? Pois é. Não dá pra gente ficar teorizando. A pessoa ela tem que passar pela experiência e entender porque foram reveladas coisas ali que com certeza nenhuma daquelas pessoas que estavam ali, nem o próprio constelador sabia. Só eu que estava constelando que tinha conhecimento. Então, você eu gosto de abrir que o culto. Eu não falo nada. Você percebe que tem alguma coisa ali por trás que as pessoas não captariam tão bem as histórias, né? De vida da gente, das pessoas. E acho que é uma coisa super importante a constelação, Dani, porque assim, ela leva as pessoas ao entendimento de que a gente não traz só o nosso traço genético, né? Meu nariz é assim porque a minha avó tinha esse nariz, meu olho é assim porque a minha avó tinha esse olhar. Não, a gente também traz outras marcas genéticas, não é? Deles que ficam. Tem outros padrões que a gente também traz. Padrões de vida, de existência, de pensamento, de comportamento, não é? E que precisam ser revistos, porque às vezes é um comportamento que você está repetindo que está te levando a um looping, né? Que está te levando a uma roda de samsara, uma roda contínua. Que ótimo que você trouxe isso. De repetição de padrão. Tem uma frase do Hellinger, porque você com certeza é o buscador da sua família. Provável. Quando existe em uma família um buscador, é o desejo de todo o clã de sair da repetição, porque eles não aguentam mais, e seguir adiante. Uma pessoa vai lá e quebra o padrão, né? E transforma todos. Uma linhagem. A minha linhagem tinha muito problema financeiro. Eu quebrei isso aí. Sim, sim. Eu quebrei, e aí começa... A minha irmã começou a deslanchar tudo. E tem pessoas que não deslancham. Por quê? Porque eles têm crenças. E daí é outra coisa que a gente trabalha. Outro padrão, E eu gosto muito de trabalhar com a programação neurolinguística para reprogramar. Para reprogramar as crenças. Né? Porque a pessoa tem crença de que ela não é capaz. Sim. Então a gente precisa desarmar isso aí. Claro que você é capaz, todos são. Verdade. Todo mundo pode fazer constelação? Tem idade? Qualquer um. Criança, eu gosto de constelar o pai. Porque é o nosso amigo Freud. Muito legal. Ele diz que do 0 a 7 anos e meio, nós ressoamos a psique da mãe e dos 7,5 aos 15, a psique do pai. E Hellinger sabia que isso é verdadeiro. Então, o filho, ele está ressoando o problema da mãe. Então, eu tenho que olhar para aquela mãe, né? São questões daquela mãe. E no campo, mesmo que ela... tem uma coisa boa te falar. Abriu o campo, não tem mentira. Se teve aborto, se teve coisas escusas... Tudo vem. Vem. Tudo vem. Vem. E às vezes a pessoa não quer falar. Sim. Né? Às vezes nem sabe. Nem sabe, né? Nem sabe. Ou aconteceu, ela bloqueou, porque também tem esses casos, né? A pessoa não lembra. Não lembra. E eu sou especialista em regressão também, porque eu fiz várias formações. E às vezes vem vidas passadas, só de abrir o campo.
E aí a gente vai tratar aquela memória. O que se Eu até manifesta. falo que pode ser uma memória ancestral, se a Uhum. pessoa não acredita em vidas passadas. Uhum. A gente vai tratar aquela memória com amor. E o que interessa é hoje ela. Então, se ela tem um problema financeiro e aquilo a bloqueia, vamos tratar para que ela tenha sucesso. Legal. Se ela não consegue arrumar um namorado, uma namorada, o que está te impedindo de ser visto e namorar? O excesso de aplicativos. Não é? Porque o excesso também nos impede, também nos boicota. Porque hoje é tanto aplicativo, Mas gente. deixa eu te contar uma que você vai dar risada. Cara, Eu tenho um amigo é o meu excesso. que ele foi meu padrinho de casamento. É um amigo gay meu. E uma vez, ele foi me buscar pra gente sair, que quando eu me divorciei do pai do meu filho, eu ia pra balada gay, porque eu não queria ninguém me enchendo o saco. Então eu ia na balada gay, que é música boa, Pra dançar e se e divertir. dançar e me divertir. E aí, ele tinha um aplicativo que era... eu não lembro o que é. Ele tinha um radar de Ao aonde... redor, isso. Tinha ao redor. Ele... Tem vários, ela não sabe, mas tem vários. Ele E aí levou veio- no parque do mapeia as pessoas Ibirapuera, ao que redor. tinha os caras, ele falou assim, vamos lá ver se tem alguém. Loucura. As pessoas colocam em cada situação de risco, entendeu? Ai. Né? Tem um mais famoso que é... Como é que é o nome daquele que todo mundo usa, gente? Qual? O Tinder? O Tinder, É. né? Que é o mais famoso deles. Mas tem vários outros. E pra gays tem os específicos. Né? Tem. Ai, eu me Mas é divirto. excesso, é tanto excesso, né? É. A oferta é tão grande que você fica sempre assim. Você consegue uma pessoa que é maravilhosa. Aí você fala, mas deve ter alguma coisa melhor que isso. Aí você vai lá, aí depois você fica, não, deve ter algo melhor que isso. E é uma busca eterna, né? Você se perde no meio do Não, caminho. Cláudio, mas eu vou te falar, quando você encontrar uma gêmea... Ó, É deixa eu uma falar de alma coisa. gêmea. É esse livro que eu vou lançar em dezembro, sobre alma gêmea. Tem alma gêmea mesmo? Tem, meu marido é. Ó. A gente tem uma conexão de alma. É conexão de alma. E é diferente. Mas você acha que a gente só tem uma alma gêmea ou tem várias? Tem várias. Então, você pode Tem encontrar várias. com várias no meio do caminho. Mas assim, de se relacionar naquela vida como casal, independente da afetividade da pessoa, assim, entendeu? Por exemplo, as minhas funcionárias, elas são um casal. Uhum. As que cuidam dos meus filhos, né? Ali a gente vê que tem conexão de alma também, as duas. Ó. Tem alma trigêmea? Eu tô na era do poliamor. É. Quero. Trigêmea, quadrigêmea. Tem ou não tem? O que tem é amizade, mas conexão do casal, isso eu vou falar uma coisa. Quando o casal tem relação, é uma coisa tão estupenda, porque as almas se mágico, né? fundem em uma só. É uma coisa maravilhosa. É mágico. É né? mágico. Existe, gente. Procure que você vai encontrar. Você vai achar outra história, né? É. É a agulha no palheiro. Tá cada vez mais difícil, né? Pois Tá é. difícil se relacionar. Você sente isso nas constelações? As pessoas estão trazendo vem muitos problemas muita afetivos? gente que traz problemas. E às vezes, olha só, tá tudo conectado aos casamentos. Uma coisa que é verdade, casamentos de arranjo, que era assim. Nossa, mas ainda era, né? Porque não, pelo Não, amor de era, Deus, mas ainda a tem? pessoa honra isso. Não, dependendo se a pessoa é indiano, se a pessoa é sim, árabe, de outras tem. culturas. Eu atendo tudo, né? Sabe uma que eu peguei muito? É um rapaz que eu atendo, que ele é homossexual, e ele também tá com problema de relacionamento. Na família Ele e dele... o planeta Terra, né, gente? Porque tá todo mundo com problema de Mas aí relacionamento. que eu vou te trazer o que nós estamos trabalhando E, nele. então, nossa, difícil. Lá atrás, na ancestralidade dele, eles eram obrigados a casar por causa do nome. Uhum. Então, tinha muitas mulheres magoadas e muitos homens também. Então, nós tivemos que tratar a ancestralidade Curar dele para curar aquilo, porque ele estava honrando isso. Olha, Que são histórias. preso a isso, né? A gente Preso a fica isso. fica preso. E aparece, eu vou te falar, cada vez mais, quando eu vou olhar a ancestralidade, eu vejo muitas pessoas que não se assumiam, que era triste. Eu tô falando coisa de 1930, 20 anos atrás. 1800. 20 anos, as pessoas... Há 20 anos. Era mais difícil, né? Hoje, graças a Deus, que eu admiro muito pessoas que nem o Lulu Santos, que deu a cara a bater, porque vai ajudar outras pessoas. As minhas meninas mesmo, sofreram muito.
Verdade. E hoje ela se assume e eu falo, não, isso Mas alguém ainda vier, tem gente que Tem. tem problema. Tem. Eu pego, né, Cláudio? Tem gente que ainda não Principalmente conseguiu. no Nordeste, que eu atendo muitos casos, tá passando o programa na Vibe Mundial. Ó, Então, na mesma hora, meu celular bomba. estamos em 2 lugares. Olha a multiplicação. Estão em 2 lugares ao mesmo Não tempo. é? Diz que não dá, dá sim. Assim. Não, mas é impressionante. Às vezes eles sabem que você tá ao vivo e eles ligam. Liga. E aí eu ponho no Instagram Sim. e aí fica aparecendo. Você também Aí passa tocou, por isso passa. também.